Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor, a paz de Cristo, a todos nós. Que bom que nós estamos aqui para mais uma gravação de uma pré-aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Que bom que Cristo nos deu mais essa oportunidade. E é com muito prazer e satisfação que eu estou aqui para poder passar um resumo geral da nossa escola bíblica que nós veremos agora nesta semana. Nesta oportunidade, eu publicarei aqui comentários da revista de adultos, da classe de adultos. E quero dizer para você que ainda não me conhece, eu sou o professor Márcio. Nós somos membro, obreiro da Assembleia de Deus e gostamos de publicar aqui neste canal videoaulas da nossa escola bíblica para edificação espiritual de todos aqueles que gostam, que amam estudar a palavra do Senhor. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, um quadradinho vermelho que tem aqui abaixo, que eu tenho certeza que nós enviaremos aqui vários vídeos no decorrer dos meses para edificar e ensinar, que é o nosso principal objetivo aqui do canal. Ensinar aquilo que está escrito, tá? E nessa oportunidade, como eu já disse, nós publicaremos aqui a lição número 3 da classe de adultos, que tem como tema a natureza dos demônios, agentes da maldade no mundo espiritual. O texto áureo da nossa lição fala o seguinte: e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. A verdade prática diz: os demônios são os anjos decaídos que se rebelaram contra Deus, seguindo o seu maioral, Satanás. Na lição anterior, nós vimos que estudemos a doutrina da angiologia, ou angelologia, como você quiser falar, que é a doutrina que estuda os anjos, a doutrina dos anjos, como a Bíblia nos revela a respeito das suas atividades, do seu mandato, e o que eles fazem, para que eles foram criados. Nós vemos isso na lição anterior. Essa lição nós estudaremos a doutrina que estuda os demônios. Vemos aqui já no primeiro momento, no texto áureo, que os demônios também são anjos caídos, anjos que se rebelaram contra Deus, junto ao seu maioral, junto ao seu líder maior, que é o próprio Satanás. E através dessa rebelião, eles se tornaram, então, demônios, espíritos celestiais, malvados, cheios de ira, cheios de sentimentos perversos contra os filhos de Deus. Porque eles sabem, assim como Satanás sabe, que os seus dias estão contados aqui na terra. A leitura bíblica em classe está escrita em Apocalipse, capítulo 12, versículo 7 e versículo 10. Os objetivos específicos dessa lição é apresentar a origem dos demônios conforme as Escrituras, expor a respeito da batalha no céu, destacar o maioral dos demônios e mostrar o poder de Jesus sobre os demônios. Nessa lição nós teremos quatro tópicos
que nós estudaremos aqui. O primeiro tópico diz sobre a origem dos demônios. O subtópico do primeiro tópico fala os anjos caídos e os demônios. Eles são os restantes dos anjos que seguiram a Satanás após a sua rebelião contra Deus. A tradição judaica antiga descreve essa queda de maneira mais ampla na literatura apocalíptica do período interbíblico, como os oráculos sabílicos, sabílinos e os livros de Enoque. Para quem já conhece a história, sabe que uma terça parte dos anjos se rebelaram contra Deus. Eles saíram da presença do monte de Deus, acompanharam o seu líder maior, que é Satanás, e foram precipitados na terra juntamente com eles. Uma terça parte saiu da presença imediata de Deus e foi precipitado na terra. Essa outra parte resolveu, porque anjos também têm livre-arbítrio, anjos também são criaturas criadas como nós, e eles resolveram então continuar a obedecer à voz de Deus. Então vemos aqui que a grande maioria dos anjos decidiram ficar com Deus. E uma terça parte se tornaram então anjos demoníacos, anjos que resolveram então seguir a Satanás. E o período interbíblico, a qual aqui nosso primeiro subtópico fala, os livros sabínicos, Os livros sabínicos são mais conhecidos como os livros proféticos que eram direcionados aos romanos pela sua profetisa Sabina. Eram livros, então, que surgiram no período interbíblico, juntamente com os livros apócrifos, que, incluindo eles, está o livro de Enoque. Período interbíblico, para quem não conhece a história, é um período em que a profecia, em que Deus se calou, no final do último livro do Antigo Testamento, ou seja, Malaquias, até o primeiro livro do Novo Testamento, até o início da Escritura Sagrada, da revelação bíblica em Mateus. Então houve um intervalo de tempo, e esse intervalo entre o Antigo e o Novo Testamento foi 400 anos. Esse período é considerado período interbíblico. E só para nós formalizarmos e apresentarmos para vocês esse período a qual diz nesse primeiro tópico, os livros surgiram neste momento, mas a literatura cristã, a Bíblia Sagrada, fala que o inimigo das nossas almas, eles foram precipitados na terra antes desse período. Uma terça parte caiu. O segundo subtópico fala a expulsão do querubim ungido. Então sabemos que Satanás ele era um querubim ungido de Deus. Sabemos que ele era um dos seres, um anjo portador de luz no monte de Deus, no paraíso celestial. Nós vemos que ele era um anjo que eles contemplava a presença de Deus, a qual fala em Mateus 12, versículo 24. Esse querubim ungido, a palavra de Deus nos fala que ele teve em seu coração um sentimento de se tornar semelhante ao Altíssimo, semelhante a Deus.
expositores da palavra de Deus dizem que ele quis subir até os serafins, porque na posição hierárquica dos anjos, os serafins estão aí mais próximo de Deus, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. E as estrelas, a qual fala em Isaías 14, do verso 12 até o 15, fala que ele desejou subir até as estrelas, próximo ao Deus Todo-Poderoso. E ele quis se tornar, cresceu, como ele era muito belo e formoso, o seu coração se encheu de ego e ele quis então se tornar semelhante ao Altíssimo. Nunca seria, nós sabemos disso, semelhante ao nosso Deus. Mas esse sentimento maligno fez com que Deus achasse iniquidade no seu coração. E a iniquidade nada mais é do que o pecado. Então ele foi precipitado da terra. Houve então a expulsão do querubins, que é Satanás e o diabo. A Bíblia nos fala desses dois nomes, que Satanás quer dizer adversário e o diabo quer dizer, na língua original, acusador ou defamador. Então, meus queridos, nós vemos aqui que Satanás foi expulso do céu. E em 2 Coríntios, capítulo 12, verso 2, fala que existem 3 céus. Novamente, eu falo para vocês que expositores da palavra de Deus dizem que existem 7 céus. Mas aqui nós nos basearemos apenas no que a Escritura Sagrada nos fala. A Escritura Sagrada nos fala que existem 3 céus, partindo do pressuposto bíblico de 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 3. O primeiro céu é esse céu visível que nós vemos aqui, que nós conseguimos olhar a olho nu, onde tem as nuvens, esse céu azul. O segundo céu é a galáxia, ou as galáxias, que é mais conhecido como espaço sideral. Cientistas falam que existem várias e várias, milhares e milhares de galáxias aí fora do planeta, né, onde tem aí o nosso sistema solar, baseado biblicamente sobre 3 céus que a palavra de Deus nos fala. Há expositores da palavra de Deus que falam que existem até 7 céus. Mas nós estamos baseando aqui no que a palavra de Deus está nos direcionando. E o primeiro céu, ele é a imediata presença de Deus, que é o paraíso, onde ali está a presença do nosso Criador. O trono de Deus está ali e todos os santos anjos que têm uma maior aproximação com Deus estão ali. A Bíblia nos diz que serafins, querubins, arcanjos falam dessas 3 tipos de anjos, mas existem outros tipos de líderes angelicais, como também principados, potestades, tronos, e são outros tipos de anjos que estão ali na presença de Deus, mas os mais próximos, que nós compreendemos na posição hierárquica, são os serafins, querubins e depois os arcanjos. Então, Lúcifer é uma expressão latina, é uma expressão do idioma latino, ou em latim significa anjo de luz. Só que essa expressão Lúcifer, ela não existe no contexto bíblico. O que existe é Satanás e o diabo. Até o próprio Senhor falou que ele viu, ou ele via, essa expressão via Satanás cair do céu. Dá a entender de continuidade de algo que o Senhor teve a visão, ou ele viu e ele continuou vendo.
Isso acontece dentro do ser humano através do sangue de Cristo, através de quando ele aceita o sacrifício do Senhor, ele se converte a Cristo, ele derruba por terra a ação do inimigo em sua vida. E através da santificação, ele continua se mantendo, derrubando o nosso inimigo por terra. E isso aconteceu e continua acontecendo. O inimigo foi precipitado na terra. Nós veremos aqui a cronologia da queda de Satanás. É um rápido resumo que eu fiz aqui para nós entendermos melhor. E diz que em Ezequiel 28, 14, ele habitava no monte de Deus, né? E fala também que ele estava entre as pedras fogueadas. A luz das pedras, né? A luz das pedras, ou a luz do seu ser refletia nas pedras, ou as pedras refletiam, né? Ele era glorificado, um anjo de luz naquele contexto. E ele então estava ali no monte de Deus, na imediata presença de Deus. A qual fala: após Deus achar iniquidade nele, achar que ele estava passando para um processo perigoso, a qual o pecado já tinha adentrado no seu coração por causa da soberba, do egoísmo, da vontade de se parecer como o Altíssimo, se parecer como Deus, de ser semelhante como Ele. Então Deus expulsou ele do céu, porque no céu não existe pecado. Os santos dos céus, os santos anjos do céu, eles não podem pecar no céu, porque sendo pecadores, eles serão expulsos do céu, a qual aconteceu no primeiro momento, no primeiro ato. Então ele foi precipitado na terra, a qual fala Isaías capítulo 14, verso 12. E no futuro, a palavra de Deus nos fala, meus queridos, eu estou baseando tudo isso nos textos bíblicos, tá? Apocalipse versículo 20, Apocalipse capítulo 20, versículo 2 e 3, fala que no milênio ele será jogado no abismo. Ele será lançado no abismo. Há expositores que falam também que ele já está no abismo. Mas a palavra de Deus nos fala que no milênio, no período de 1000 anos, ele será amarrado, precipitado, jogado no abismo, para que as nações não sejam mais atormentadas. E ao final do milênio, ele será solto. Ele será solto, então acontecerá a grande guerra de Gog e Magog, né? A grande rebelião, milhares e milhares de pessoas se rebelando contra Deus, e acontecerá ali uma grande guerra, podemos dizer assim. Mas o nosso Senhor, ele não luta, o nosso Deus, ele não luta. Sabemos que ele é vitorioso em todos os aspectos. A Bíblia nos diz que ele destruirá Satanás com o sopro da sua boca, né? Com o sopro da sua boca, e com a sua palavra, ele acabará com tudo. No início foi assim na criação. Ele disse: haja luz e houve luz. Haja expansão e houve expansão. Tudo foi pela sua palavra, e a sua palavra continua sendo cumprida todos os dias. Em Apocalipse capítulo 20, verso 10, fala que ele será lançado no lago de fogo. Nas últimas coisas, no final de todas as coisas, o inimigo, o diabo, será lançado juntamente com seus anjos dentro do lago de fogo que foi preparado para ele. Infelizmente, na segunda ressurreição, aqueles que não ressuscitarem para a salvação serão ressuscitados para a condenação e estarão
e estarão com o inimigo e os seus demônios nesse lugar de tormento. Continuando aqui a nossa lição, esse aqui é um rápido resumo, para você pegar mais uns comentários, mais uns subsídios para expor aí para os seus alunos na escola bíblica dominical. Houve batalha no céu, é o segundo ponto. O primeiro subponto, o arcanjo Miguel e o dragão. Houve Miguel e o anjo. Miguel é o anjo, príncipe dos filhos de Israel, na qualidade de arcanjo, e lidera a guarnição angelical. O dragão é identificado como o próprio diabo e Satanás, a antiga serpente, em uma referência à serpente do Éden. Miguel é mais poderoso do que o dragão, pois peleja pelo poder de Deus. Então, Miguel ali, ele se apresenta em vários contextos bíblicos que nós vemos aí ele agir de maneira muito poderosa, muito forte, como também no momento em que ele conseguiu repreender através do nome do Senhor a Satanás a não pegar o corpo de Moisés. Eu sei que vocês têm estudado aí a revista, tá? São informações complementares para você acrescentar aí nas suas aulas, tá? Subsídios, comentários. Eu espero que eu tenha ajudado em alguma coisa. Tem mais coisas que nós gostaríamos de falar aqui, mas o tempo não nos permite, infelizmente, hoje. Mas eu espero ter ajudado e ampliado a compreensão de cada um de vocês, tá? Só para finalizar, em Apocalipse, capítulo 20, e versículo 9, ao qual fala no nosso texto áureo, que foi precipitado o grande dragão e a antiga serpente chamada o diabo e Satanás, que engana todo mundo. Esse texto bíblico está falando de um tempo futuro, da precipitação futura que é para o abismo, para o grande abismo. Então, quando Satanás foi precipitado no início, a Bíblia nos diz que ele teve voltou a ter acesso no céu, porém limitado, porém um acesso limitado. Porque no livro de Jó, quando Jó relata ali que o próprio inimigo, o diabo, foi conversar com Deus, Deus perguntou: para onde é que você estava? E ele fala que está a rodear a terra. Então nós vemos aí que ele voltou a ter acesso no céu, mas com limitação. E esse momento, o momento escatológico deste verso bíblico, da leitura bíblica em classe, será um momento que acontecerá no futuro. Tá? Acontecerá no futuro. Ele foi precipitado no passado, a terra perdeu a sua soberania no céu como um anjo, um querubim ungido de Deus, um portador de luz, um anjo que tinha todo o poder e autoridade, na sua posição hierárquica, desceu à terra como o diabo, como Satanás, como adversário, perdeu alguns poderes vinda da parte do Senhor, mas ele ainda está ao nosso derredor, procurando a quem possa tragar, e o poder dele aqui está limitado, mas ele sabe que está condenado e ele procura levar o máximo de pessoas possível. No futuro, o decreto de Deus, aquilo que Deus já determinou na vida dele acontecerá, que é isso que nós vimos aqui. Tá bom? Eu espero que você tenha gostado dessa videoaula. Mais uma vez eu peço, comentem, curtam os vídeos, compartilhem também aquilo que nós estamos passando aqui, que é para o aprendizado, é a edificação, é para que nós possamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Deus, tá bom? Rápido resumo, fiquem todos na paz e até a próxima aula, se o Senhor nos permitir.